Jogou com empate embaixo do braço. Deu certo, como mostra o repórter Felipe Figueira. Aqui no Maracanã, deu Flamengo. O time comandado por Felipe Luiz conquistou o bicampeonato carioca no empate em 0-0 com o Fluminense. O rubro-negro dominou a partida e desperdiçou chances. Foi um fla-flu brigado. O árbitro Bruno Arleu de Araújo aplicou 9 cartões amarelos. Nos instantes finais, o Flamengo chegou a marcar 2 vezes, mas os 2 gols foram anulados após consulta ao VAR. Com o empate em 0-0, a festa foi em vermelho e preto. Do Maracanã, Felipe Figueira. Valeu, Felipe. Eu queria começar discutindo com vocês uma coisa. Assim. Nós temos aí 2 times que são 2 times dos melhores do Brasil. O Flamengo, indiscutivelmente, entre os 3 melhores do Brasil. E o Fluminense, campeão da Libertadores do ano retrasado. Um time que patinou o ano passado, mas é um bom time, composto por bons jogadores, se reforçou. Por que um jogo assim, tão no começo, cheio de voadora, de briga, de cartão, de bronca, de coisa? Pra que isso aí? É esse o tipo de jogo que a gente vai ter nos grandes clássicos do futebol brasileiro? Kleber, tomara que não, porque o que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro e que me chama muita atenção é a mentalidade nossa que parece estar regredindo. A gente entra para jogar os jogos e os grandes times, como você acabou de falar, primeiro pensando em não perder. Depois em tumultuar. E depois em tumultuar, brigar reclamar. E assim, o vencer se possível. Cara, isso não é legal. Só que assim, o Flamengo do Felipe Luiz é um pouco diferente. O Flamengo do Felipe Luiz é um time que joga um futebol bem jogado, é um time que tem... Mas hoje acabou entrando na onda. Mas assim, o Fluminense entrou pra não deixar o Flamengo jogar, mas assim, eu vi o primeiro tempo bem. Cara, o Flamengo joga um futebol, um meio-campo muito bem jogado. E assim, dá gosto de ver o Flamengo jogar. Não, vamos até falar. Porque sabe assim, a minha versão. Vocês lembram da história da seleção uruguaia? Que era a seleção valente, corajosa, e que ia decidir tudo na mão grande? Sim. Até um dia que chegou lá o Oscar Tabares e falou assim: precisamos jogar bola. Quando eles começaram a jogar bola e pararam de achar que eles eram mais valentes que os outros, eles foram. E isso com o Lugano. Encontrei o Lugano outro dia. Essa também, né? Encontrei o Lugano essa semana. Aí ele falou assim: eu acho que foi isso que ele falou, porque eu jogo aqui River Plate. E quem você disse assim: o que é isso, Lugano? Eu falei: quem foi? Falou: não, dei uma pancada aquele dia que ele ser expulso, não fui. Foi quando o São Paulo se classificou para a final da Libertadores em 2005, né? Mas enfim, o Uruguai começou a jogar e o Uruguai foi 4º lugar da Copa do Mundo. A Espanha era a fúria. Era a fúria. De repente passou a jogar bola. Foi campeã do mundo. E a gente tá entrando numas e que a gente vai jogar botando o dedo no nariz, empurrando, botando a mão no rosto, caindo, rolando. Sim. Acho que... mas a Libertadores a gente ganha. A gente ganha. A gente joga mais do que os caras aqui hoje. Mas com o nível econômico que a gente tem aqui e com a estrutura que o futebol brasileiro tem na América do Sul... Fico falando mal dos outros, você engasga também. Aí, tá vendo? Tem que ser melhor mesmo. Tem que jogar melhor. E a gente tem que cobrar um futebol melhor. A gente tá falando de times. Hoje a gente fez Palmeiras e Corinthians. Pois é. Quanto que investe o Palmeiras e o Corinthians? Não, tem que ser os grandes jogos. É isso, cara. Tem que ser os grandes jogos. Não é que a gente tá pedindo alguma coisa que não dá pra fazer. Essa mentalidade, né? Uma coisa meio medieval, né? De alçapão, Fortaleza. Aqui no meu campo ninguém joga. É na pressão, né? Essa coisa. E torcedor acha que isso é bacana. Agora eu queria falar uma coisa do time do Flamengo. Que o time do Flamengo com a bola nos pés, do meio pra frente, é bom, todo mundo sabe faz muito tempo. Agora, o que me chama muita atenção nesse time do Flamengo é a forma como o Flamengo incomoda o adversário quando o Flamengo perde a bola. É impressionante. A mentalidade que eu tô falando, né, Mani? Sobre isso daqui a pouco, porque assim, o Felipe Luiz ganhou o 3º título, acho que a Paloma chegou a falar. Ele foi campeão da Supercopa, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, da Supercopa esse ano, e agora do Campeonato Carioca. Então, o Felipe Luiz, em 5 meses, conquistou esses títulos. Vamos ver o que ele falou depois do jogo. Eu sinto que quando você ganha um clássico, você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o que. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe. Do outro lado, tem bastante jogadores de seleção. Aliás, raros são os jogadores que estavam dentro do campo, que iniciaram o jogo, que não são de seleção.
Dito isso, eu acho que dá para a gente ter bem claro o grau da dificuldade que era a final para a gente. Mas conquista é conquista, conquistamos, temos que comemorar. Não é fácil ser campeão, como eu já falei, e esses jogadores têm uma ambição muito grande. Esse grupo tem muita fome, e você vê isso dentro do campo. A derrota é ruim sempre, mas tivemos uma derrota com a dignidade de um time que procurou se superar, tentar igualar com dedicação contra um adversário que está num nível melhor do que a gente, e a gente tem que reconhecer isso. E não aceitar as coisas. Eles são a referência, atrás deles que a gente tem que ir, e os 2 jogos das finais nos dão uma amostragem bem clara do quanto que a gente tem que evoluir para chegar lá. Que o Felipe Luiz tinha ganhado 3 títulos, a gente já sabia que a gente ia fazer esse fla-flu dos 2 treinadores, agora sim fomos surpreendidos. Então eu quero fazer perguntas assim rápidas para vocês. O Felipe fala que ganhar clássico é muito difícil e às vezes a gente não reconhece os méritos de uma vitória. E o Mano diz que perder clássico é muito duro e muito difícil. O Mano estava numas de analisar o jogo sem maiores polêmicas, Noriega. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse que o Flamengo é uma referência para ele e o Fluminense tem que saber qual é o tamanho dessa distância. Então, essa era a próxima, mas assim, na questão do jogo, ele fez uma análise. E aí teve essa, quando o Felipe uma hora ele fala, poxa, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, quando a gente ganha, culpam o árbitro. A culpa é sempre do árbitro. E o Mano tem uma fama de reclamar de árbitro. E aí o Mano entra e fala assim, eles jogaram melhor, é muito difícil marcá-los, eles são a referência, eles têm jogador de seleção, eles são a referência e nós temos que ir atrás deles, alguma coisa assim. Eu acho que é uma reflexão interessante de um rival e que poderia ser aplicada para o futebol brasileiro em relação aos que estão um passo à frente. Eu acho que o Mano foi inteligente, como ele sempre é nas entrevistas, reconheceu que o Flamengo está num estágio maior, que tem jogadores melhores, que o nível econômico do Flamengo hoje é maior que do que o Fluminense. O Fluminense é um time que pode ser mais competitivo? Eu acho que sim. Que pode jogar melhor? Pode. Mas hoje o embate com o Flamengo é muito ruim. Pro Vasco, pro Fluminense. E o Botafogo começou o ano meio devagar. Mas assim, eu acho que o Flamengo está na frente. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Daqui a 2 semanas. Para vocês. Vou começar pela Paloma. Não, mas é molezinha. Calma, Paloma. Não, vamos. Não, mano. Pode mandar. Isso que o Mano falou do Flamengo em relação ao Fluminense. Você acha que é aplicável a quantos times do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão? Boa pergunta. Mas, assim, difícil amplificar pro território brasileiro, vai. Eu colocaria o Palmeiras, né, nesse bolo, Atlético Mineiro. São os 2 que vão brigar junto. A gente falou aqui domingo passado do Internacional, né, que monta bons elencos, né, tem jogadores importantes, um baita técnico, mas sempre nada e não chega a lugar nenhum. Vamos ver agora esse ano o Internacional também. Mas eu acho que o Corinthians também tem uma força impressionante por essa sequência, essa maratona que o Corinthians encarou. E ainda os jogadores que vão para suas seleções. Aplicado do jeito que estava hoje, marcando muito do jeito que marcou hoje, e aplicado taticamente, as estratégias que o Nori disse, o Corinthians tem sua força. Precisa contratar atacante, eu acho. O Corinthians ainda precisa contratar algumas peças, eu acho. Não dá para ir com esse elenco, não. Mas nessa aí de degrau, vai. Como é que tá de degrau, só? Faz degrau. Fluminense? Vamos colocar. Flamengo... Flamengo, Palmeiras, Atlético e Inter. No mesmo degrau. O Flamengo e o Palmeiras estão um pouco acima, mas... Flamengo e Palmeiras num degrau, Atlético e Inter no outro. Atlético e Inter no outro. Dá pra gente colocar o Bahia nesse degrau também. Eu vi bons jogos. No degrau de quem? O Bahia no degrau do Inter e do Atlético. Do Atlético. Do Inter e do Atlético eu coloco o Bahia, sim, pelos jogos que eu vi do Bahia. Isso é bom porque a semana que vem a gente não tem futebol, né? Não tem futebol no domingo, tem só a seleção brasileira na quinta e na terça. Dá pra gente discutir bem isso aqui. Mas e apesar de não estar jogando, Kleber, o elenco do Cruzeiro, a gente não pode esquecer, não. Vai ter que ainda jogar no Campeonato Mineiro, chegou técnico, mudou, mas o elenco do Cruzeiro é um elenco que vai incomodar. Você percebeu também. que o Salve Espírito tem 2 degraus só, né? Flamengo, Palmeiras e os outros 18.
como é que tá a sua escada, velho? Eu acho que assim, o Palmeiras encara o Flamengo, o Corinthians encara o Flamengo, o São Paulo encara o Flamengo. Não, beleza, encarar, mas em qual degrau tá? Encara o Flamengo. Eu acho assim que o Flamengo tem um ritmo de jogo superior a esses times. Tá num degrau acima. Tá num degrau acima, mas não é aquela coisa. Um degrau. Um degrauzinho. Subiu o degrau e empatou. O degrau tá porque o desempenho dele, e a gente não pode deixar de ressaltar, Kleber, que o Flamengo jogou com o Fluminense, jogou com o Vasco, jogou com o Botafogo, não é só com os times mais fracos do campeonato. São 4 times de primeira divisão. Times de primeira divisão. O campeão da Libertadores e brasileiro, Exatamente. o antigo campeão da Libertadores e o Vasco da Gama. Puro Botafogo, é um hein? time importante. A gente nem trouxe pra cá. Mas eu acho que há times que conseguem encarar o Flamengo no Campeonato Brasileiro em Todos condições têm de ganhar o medo. Flamengo. Esse que eu Todos citei. têm medo por de se elenco e por expor. capacidade. E ele Falar do falou assim, Flamengo. o Felipe na entrevista Todos outra têm coisa, ele falou medo assim, de se o expor, Flamengo fez falar 12 do jogos no Flamengo. campeonato, 8 clássicos. Então não pegou só, né? Tá, como é que é a Flamengo tá escada acima do de Dudu? todos. Pra mim, o Flamengo... Não, você acha que dava pra fazer um Acima ataque de todos o maravilha? Dedé, o zagueiro, Didi, o folha seca, Dodô e Dudu? Eu acho que ficaria uma linha de 5, né? Você formou aí uma linha de 5. Em jogada. Dadá, Dedé, Didi, É isso. Dodô e Dudu. Seria assim que o narrador escalaria o de ataque. Exatamente. Essa... É porque aí é mais fácil de falar, né? Bola para Dadá, Dadá para Dedé, Dedé para Didi. Depois dá o degrau. Cara, eu acho que, assim, é claro que é uma amostra pequena ainda, de um começo de ano, mas o Flamengo, pra mim, sai na frente. Sim. As prioridades desses times que vão jogar Libertadores, coisa que o Corinthians já não joga mais. O Atlético não joga Libertadores. Então, acho que o degrau de importância também dos campeonatos conta bastante. Mas é o Flamengo, e aí depois o Nori falou aqui, aí a gente tem Palmeiras, o Atlético tá começando um trabalho com o Cuca, que eu gosto muito do Cuca, mas é um começo ainda. Então tem que ter um pouquinho de calma. O Inter sempre é um time que chama muita E atenção. o Santos do Neymar? Santos vai ganhar Ganhou tudo o também. jogo, treino amistoso com o Curitiba. Ganhou. Quanto foi? Santos de quem, Paulo? Fez 4 gols, né? 4-0. De quem? Do Ney. Hoje o Noriega, o Dodô, antes da Paloma chegar, ele falou assim, você acha que a Paloma hoje vai falar do menino Ney? Eu falei, e do Zuba? E do Zuba. Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa. Discute-se muito no futebol o tamanho de um elenco. O elenco tem 40 times. Pô, você fala, 40 jogadores? Né? O outro tem 38. Lá na Europa, os caras têm 24, 25, 26 e jogam não jogam 80, 85 como aqui, mas jogam. Por exemplo, se você fosse diretor executivo de um clube, quantos jogadores você teria no teu elenco profissional? Para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, 30. 30. E você, Nori? Teria 24 profissionais e daria uma completada com a base. Com a base. Completada de quantos, mais ou menos? Quanto você queria ali no dia a dia? Para trabalhar? Com 28 no máximo. 28 no máximo. Dodô? Eu acho que hoje os times trabalham com 23, 24 jogadores. 23, 24? E aí você completa com uma categoria de base. Então, mas somando quantos assim? Mas eu acho que depende muito daquilo que o treinador pensa em falar, da questão do treinamento. Mas não mais do que isso, porque hoje se dá muita atenção. O treinamento é todo integrado hoje. Todo mundo tem que diferente da época que eu jogava. Já fez essa conta? Eu vou na linha do Ancelotti, então não jogaria com menos de 72 horas de uma partida para outra. É que nem pode, né? Mas às vezes não se pratica. Mas ele ficou bravo. Eu tô falando isso porque hoje, hoje não, foi ontem, né? Depois de perder pro América por 1-0, mas ganhar o Campeonato Mineiro, o técnico Cuca, claro, já foi perguntado sobre essa projeção. Como é que vai ser o Atlético no campeonato? Precisa de reforço? E aí ele falou mais ou menos como ele, Cuca, pensa a formação de um elenco. O que a gente tenta fazer, eu como treinador, é ter 2 jogadores por posição, é simples. E criar uma meia dúzia de meninos. Junto com os goleiros, vai ter 28, 30 jogadores, né? Existem lesão, existe mau momento, existem convocações para seleções, que eles são geralmente convocados. Então, quando você perde esses jogadores, você tem que ter a reposição à altura.